né? So, traction and longitudinal slip. Agora eu vou usar os dados do software velocidade, RPM, para avaliar como anda a tração do veículo. Eu posso avaliar a técnica de aceleração do piloto, né? Só com esses dados aqui. Então vamos ver o que ele vai dizer. To brake or accelerate a vehicle, Newton's second law tells us that a longitudinal force needs to be developed between the ground and the tire footprint. This longitudinal force is created because of the tire mechanics. Vou esperar o avião passar aqui. Eu moro perto do aeroporto, gente. De vez em quando você tem que dar uma parada porque... Enfim, vamos lá. This longitudinal force is created because the tire mechanics, where the front of the footprint is compressed under the driving torque. The compressed part adheres to the road surface, resulting in forward stress. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a força longitudinal é desenvolvida pela força de atrito do pneu com a pista, certo? Essa força surge quando ali a região de contato do pneu da banda de rodagem com a pista, aquela zona de contato, ela é comprimida quando a gente está acelerando o carro, né? Então acelerando, ela é comprimida na pista e isso gera uma tensão ali na borracha, né? Que faz o carro ir para frente, certo? This stress reverses in the back. Porque aí ele diz aqui, esse estresse, essa tensão, né? Ela se converte na parte de trás. O que ele quer dizer com parte de trás? É aquela parte, imagina a banda de rodagem, o pneu lá, você vê que tem aquela região deformada, ele está girando, certo? Aí aquela parte que está chegando, ela está sendo comprimida. Quando ela está saindo, o que é que está acontecendo? Ela não está mais sendo comprimida. E aí a gente tem o que é que acontece? A energia que está ali comprimindo não é a energia que a borracha vai se expandir. E aí a gente tem um efeitozinho, que é daí que surge a resistência, né? Basicamente a resistência à rolagem do pneu, né? É isso que ele está dizendo aqui. So, this stress reverses in the back of the footprint as the tire radius recovers. Ou seja, à medida que o raio do pneu volta ao seu raio original, né? Ele varia, ou seja, porque o pneu deforma ali, então você tem uma pequenina variação que no automobilismo essa pequenina variação faz diferença. In this part of the footprint, sliding occurs between the tire and the road, which is defined as a slip. Ou seja, ocorre um pequeno deslizamento por causa dessa variação. Slip means that angular velocity of a driving wheel is always greater than free rolling wheel. Ele está dizendo aqui que por conta desse deslizamento, a velocidade das rodas que estão sendo tracionadas, né, elas são comumente vistas no gráfico com a velocidade levemente maior que a roda livre, que é uma roda, pode ser uma roda dianteira, né, pode ser uma roda traseira se o carro tiver tração na dianteira, né? Então a gente vê isso no gráfico de... Um dia eu vou abrir o software aqui com vocês, vou pegar uns dados ali que eu possa mostrar, né, e vou mostrar para vocês, né? Quando... Vamos ver, né? The longitudinal slip velocity is calculated by the equation 4.11, where v is the linear velocity measured at the driving wheel, and v0 is the linear velocity of one of the free rolling wheels. Ou seja, ele vai aqui, ele já está estabelecendo alguns canais matemáticos para a gente introduzir no software, né? Por exemplo, a velocidade de deslizamento, né? É o V menos o V0, ou seja, a velocidade da roda tracionada menos a velocidade da roda livre, né? Então vamos lá. Note that linear speeds are compared where angular velocity should be compared. However, for simplicity, the effective radius of the tires are assumed to be constant. Lembra daquele Rzinho, R rolling, que a gente viu lá atrás?
Por que ele está pontuando isso aqui? Porque na realidade não era para a gente estar usando velocidade linear, não. Era para a gente estar usando velocidade angular, em radianos por segundo. Só que ele sabe que esse raio da roda ele é um raio dinâmico, ele está alterando. Outro avião, caramba. Espera aí, esse avião passar. Então vamos lá. Então ele sabe que esse raio ele é dinâmico, ele está variando. Né? Por quê? Por causa daquela deformação do pneu. Certo? A gente vê essa variação também em curva, quando o pneu ele se distorce pra caramba, né, para produzir aquelas forças laterais, as forças longitudinais que estão agindo ali na curva. Né? Então ali você tem uma variação grande nessa velocidade. Mas ele, por consideração e simplicidade de cálculo, ele está considerando constante. Por que ele está considerando? Porque as perdas não são significativas para você ter um parâmetro errado. Né? Vamos lá. Further, the slip ratio can be defined by equation 4.12. So SR equals V over V0 minus 1. Então, ele está dizendo aqui que a minha razão de deslizamento é a velocidade da roda tracionada sobre a velocidade da roda livre menos 1. So for free rolling wheel, SR is 0. For locked braking, SR is minus 1. Wheel spin generally is defined as SR bigger than 1. Ou seja, para uma roda livre, o SR ele vai ser 0, porque as velocidades vão se igualar. E para uma roda travada, o SR vai ser menos 1, ou seja, condição de frenagem, né? Frenagem muito intensa. Né? Mais tarde, ele vai mostrar que isso a gente vai poder usar esse slip ratio até para avaliar a aceleração, como para avaliar a frenagem em linha reta. Né? Wheel spin is generally defined quando a roda distraciona, né, que é o wheel spin em inglês, né, o slip ratio é maior do que any given tire develops its maximum friction coefficient and therefore its greatest longitudinal force at a given percentage of slip. Olha, isso aqui é o que ele está dizendo. As rodas, os pneus, eles devem ter um pequeno deslizamento para produzir a máxima força de atrito para frente, ou seja, a máxima força longitudinal. Por quê? Porque os mecanismos que agem no atrito, para produzir a força de atrito dos freios, um desses mecanismos está ligado ao deslizamento. Né? Então eu preciso ter um pequeno grau de deslizamento para eu ter os três mecanismos agindo. Né? Eu não vou me adentrar muito nisso, porque isso é um tópico muito de pneus. Né? Mas eu preciso desses três mecanismos do atrito agindo para poder produzir o máximo de força de atrito nos pneus, para ter a máxima tração para frente. When the slip ratio exceeds this value, where more torque is being applied than the tire can transmit to the road, the traction capacity decreases. This is true for acceleration and braking. Ou seja, o pneu, a partir de um determinado slip ratio, ele perde eficiência, ele perde força de tração. Né? Então ele pega um gráfico onde ele faz os cálculos, né, para ver a partir de que razão de deslizamento ele tem o maior coeficiente de atrito. Né? Ele, se eu não me engano, ele obtém algo em torno aqui de 8 a 9, um SR de 8 a 9%, obtendo um coeficiente de atrito de 1,4. Multiple wheel signals are required to measure slip and calculate slip ratio for a given car. Aqui ele vai começar a falar de que o mais interessante é que você tenha um sinal de velocidade de todas as rodas, mas nem todos os regulamentos permitem análise de dados profundamente falando. Alguns têm
permitem apenas uma análise parcial dos dados, um sensoriamento parcial do veículo. Então, às vezes você só pode ter um sensor de velocidade no veículo. Fazer o quê? Né? Então você tem que se virar com aquilo ali. Então ele vai dar alguns exemplos. Measure on free rolling wheel and one driving wheel speed, preferably on the side that is most loaded most of the time on the racetrack. Lembra quando eu falei ali no gráfico anterior que a gente viu alguns parâmetros de velocidade e tinha um deles que falava sobre que eu falei, olha, essa velocidade ela não está aqui à toa, ele não colocou a velocidade da roda esquerda à toa, é por isso. Geralmente, se eu só tenho um sensor de velocidade, eu vou colocar ele na roda que está sendo mais apoiada na pista. E quando uma equipe chega num circuito, eles fazem todo o estudo do circuito. Então eles sabem quantas curvas tem para um lado, quantas curvas tem para o outro, tem subida, tem descida, como é que as retas, qual é o tipo de asfalto. Todos esses dados são levantados. Né? Então ele sabe quais rodas vão estar mais carregadas na pista. Então ele vai colocar o sensor justamente na roda mais carregada. Certo? A segunda configuração que ele cita é Measure one free rolling wheel and two driving wheel speeds. This makes it possible to calculate separate slip values for left and right driving wheels and to evaluate differential work. O que ele diz aqui? Se eu tenho a opção de medir 3 rodas, a velocidade de 3 rodas, então ele coloque o sensor em 2 rodas de tração e claro, uma roda livre, e aí eu vou poder avaliar, né? Essa configuração é quase uma configuração ótima, né? Eu vou poder avaliar muita coisa e eu vou poder até mesmo avaliar o trabalho do diferencial, né? Se eu tenho variação de velocidade entre as rodas de tração, né? Então você pode avaliar aí como é que está o bloqueio. Measure full wheel speeds, the best setup. É o melhor setup que tem. Todas as rodas têm sensor de velocidade. Reference speeds, V0, can be averaged between two free rolling wheels. O que ele está querendo dizer aqui? Como eu tenho muitos dados, para simplificar a vida, né, eu posso pegar a velocidade das duas rodas livres, somar e dividir por 2. Por quê? Porque elas vão variar. Por exemplo, as duas rodas livres são as rodas dianteiras, que é a maioria dos casos. Então eu tenho um circuito onde eu tenho mais curvas para a esquerda do que para a direita. Então as rodas do lado direito, elas tendem a ter uma velocidade diferente da roda que está no lado esquerdo. A roda que está no lado esquerdo vai ter uma velocidade menor, né? Enquanto as rodas do lado direito vão ter uma velocidade maior. Você consegue ver isso, você vê isso no gráfico. Assim. Como é que eu posso dizer? É muito discreto, mas você consegue perceber. Então, a outra opção é Measure at least one free rolling wheel speed and calculate the speed of the driving wheel from the engine RPM, gear ratios, and tire radius. This is the least accurate option but useful in championships where restriction exists for the number of used speed sensors to ban traction controls. Bom, aquele lance que eu falei dos regulamentos, né? Isso aqui, você pode provavelmente ver isso aqui muito em categoria de turismo. A gente tem aqueles, sei lá, HB20, Gol, né? Você não deve, eles imitam a quantidade de sensor para a galera não fazer controle de tração pelo próprio software, né? Que dá para fazer, dá para fazer. Você pode programar o motor para quando tem uma diferença muito grande de velocidade entre as rodas, ele ir lá e corrigir, baixar um pouco a potência e cortar um pouco, atrasar ou adiantar o ponto, né? Então esse é o objetivo. Por outro lado, você vai ter que conhecer profundamente o automóvel que você está trabalhando, né? Porque esses dados aqui, gear ratios e tire radius, você tem que saber. Você tem que conversar muito com o fornecedor de pneus, né, para ver se você consegue extrair a informação dele. E você tem que saber profundamente a relação de marcha do carro. Né? Então,
tem que ter acesso a essas informações aí para poder trabalhar nesse último caso aqui. Ele dá um exemplo, figura 4.7 illustrates data taken from a GT car around sport track, zoomed in the lasso's hairpin. Se eu não me engano, é aquele hairpin da largada, né? Logo depois da linha de largada. Where the car decelerates from 225 km per hour to approximately 55 km per hour, the slowest point on the track, and follows with a hard acceleration phase. Então vamos ver o que foi que ele botou aqui. Né? Driver Magnus Wallinder negotiations Pharmaceutical happy. Longitudinal sleep filtered. Por que tem esse filtered aqui? Porque no software eu posso filtrar os dados, eu botar um pequeno filtrozinho, passa baixa, tal, porque alguns desses dados eles vêm com muitas, como é que eu posso dizer, perturbações devido a sinais externos, outros componentes eletrônicos, eles vêm muito perturbados, ou até mesmo por vibrações devido à pista e tudo mais. Então, às vezes eles mostram picos e vales assim um pouco desconexos da realidade. Então, botam um leve filtro, que é essa linha verde, né, essa verdinha clara, um leve filtro para eu ver a tendência da linha, né, para eu ver a linha com um pouquinho mais de clareza, né? Mas não é todo dado que a gente filtra, não. Por exemplo, velocidade da roda não é interessante filtrar, não. E uma hora a gente vê isso. Acho que nesse capítulo a gente pode até falar disso também. Então tem aqui a minha referência de velocidade, posição do acelerador. Isso aqui é o throttle position, a posição da borboleta de aceleração, ou seja, é o quanto o piloto está pisando no pedal. Você vê que ele vem aqui ó, acelerando, freou, né, acelerador zero. Não dá para ver direito, mas tem uns pequenos picos aqui, né? É o piloto dando um puta taco, né? E aí ele começa a acelerar progressivamente para não perder tração. Só um momentinho, né? Acho que aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tudo certo. Prosseguindo. Então tá. Já demos uma conferida aqui. Vimos como é o longitudinal sleep, né? A gente já tinha visto antes. The car was equipped, é o exemplo que ele vai dar, né? Agora, the car was equipped with two Hall effect sensor to measure driving wheel velocity and one to measure undriven front left wheel speed. Longitudinal sleep ratio is calculated as a percentage using equation 4.13. Aqui, ó, ele já está fazendo here right, here left. Sim, sleep ratio equal 100% versus vezes 0,5 vezes a velocidade da roda traseira esquerda mais a roda traseira direita, né? Está dividindo por 2 para ter a média e dividindo pela roda da frente dianteira, ou seja, esse carro só tem 3 sensores, né? Menos um, né? Para a gente ter percentual de... Ele está fazendo o sleep ratio total aqui, né? During the brake phase, the aerodynamic drag acting on the car was decreasing rapidly due to the decrease of vehicle speed, so it became more difficult for the driver to modulate the brake pedal to not lock the front wheels. Bom, isso acontece muito em carros de alta potência. Ele atinge velocidades muito altas e na hora da frenagem, como além da força de arrasto atuar ajudando nessa frenagem, ela também acaba tendo o efeito de que o piloto vai ter que variar a modulação dele no pedal de freio, porque a velocidade cai muito rápido. E aí ele perde aquela pressão aerodinâmica que ele tinha antes. So during the first part of the braking phase, the sleep ratio went down to approximately
minus 3%, indicating that the tires could handle the brake torque. Ou seja, na primeira parte da freada, tá tudo certo aqui? Tá. Na primeira parte da freada, certo? Os pneus conseguem lidar com aquela carga, né? Aquele torque de frenagem. Mas quando at a speed just below 8 km per hour, the slip ratio suddenly but momentarily drops to minus 15%. Aí aqui ele já está perto do limiar que a roda trabalha, né? Ou seja, ele tinha um slip ratio ali pequeno de menos 3, estava freando forte, né? E aí quando eu tenho uma velocidade muito baixa, onde eu já não tenho mais pressão aerodinâmica, eu não tenho mais nada, eu tenho mais o grip mecânico mesmo, né? A razão de deslizamento cai para menos 15, certo? No caso aqui é menos 15 porque é frenagem, tá? Se fosse aceleração era positivo. Isso é só o sentido das forças, né? This means that at least one of the rear wheels is about to lock. Ou seja, o que quer dizer quando aqui é negativo? É que uma desses valores aqui, uma dessas rodas está perto de travar, está na iminência de travar. Então o valor dela cai tanto que acaba descompensando esse quociente aqui e eu acabo tendo um valor negativo, né? Esse termo aqui acaba sobrepondo o quociente gerado aqui. This means that at least one of the rear wheels is about to lock. At this point, the driver is getting a warning signal from the tires that lockup is about to occur, eases off a little bit on the brake pedal, restoring the slip ratio about to minus 5%. Onde foi que... Onde é que ele mostra isso aqui? Ah, tá aqui. Aqui, ó. Ele veio, 225 km por hora, freou, throttle position 0, aí ó, veio caindo, ó os picos que eu falei do sinal, né? O longitudinal slip veio caindo, aí aqui ele já tinha uma velocidade bem baixa mesmo, porque essa La Source, se eu não me engano, é feita a uns 50, 60 km por hora, o carro está bem devagar mesmo, e aí o que acontece? As cargas que estão agindo ali, mesmo ele modulando o pedal, já são muito superiores a que o pneu vai poder lidar, né? Não tem tanta pressão aerodinâmica assim. Então o slip ratio acaba aumentando, né? E curiosamente a roda que vai travar é a roda traseira, ou seja, tem aquele deslocamento de carga do eixo dianteiro para o eixo traseiro, né, que acaba deixando as rodas traseiras um pouquinho com menos apoio, né, uma condiçãozinha crítica, né. Só lembrando, né, provavelmente ele deve estar falando aqui do Dodge Viper, tem aquele aerofólio bem grande atrás, né, então, ou seja, a menos de 80 km por hora eu já não tenho mais carga aerodinâmica ali naquele aerofólio, não tem nenhuma força agindo ali, né, não é suficiente para botar aquele Viper no chão, né. Continuando. From the point where the driver pushes the throttle pedal, the slip ratio becomes positive, peaking 5%. Note that the maximum slip ratio is reached when the throttle pedal is half open. After this, the slip ratio drops off 3%, similar value seen during braking phase. At high speeds, the slip ratio becomes 0. O que ele está querendo dizer aqui? Que a priori, quando o piloto volta a acelerar, ele não pode acelerar tudo de uma vez. As rodas não vão conseguir lidar, não tem grip para ele desenvolver um slip ratio menor, né? Mas é aquele negócio, ele está modulando o pedal, não é para ele sair da curva com um mínimo de distracionamento, ele está modulando o pedal para ele sair da curva com as rodas traseiras estacionando no limite certo para ele desenvolver a máxima força longitudinal, né? A máxima força para frente. O piloto também não tem, embora o piloto não tenha diretamente esse pensamento, o interesse dele não é sair o máximo dali, o mais rápido possível daquela curva, né?
Então ele modula o pedal para ter aí seus 5, 8% de slip ratio, dependendo do carro, né? Então ele tem a máxima força para frente, que vai se tornar zero porque em alta velocidade não tem distracionamento de roda, ou pelo menos é para ter, né? E aí ele faz aqui um breve sumário, né, do sleep ratio. Ele me dá valores positivos e valores negativos, certo? Aí ele divide por fase e ele divide o significado desses valores, né? Então eu tenho os significados nas fases de freio. Vou voltar para cá. Vamos dar logo menos um, né? Dá pra ver, né? Tá ótimo. Aí eu posso rachurar aqui quando eu quero salientar algo. Por exemplo, não posso não. Pronto, chega. Tá ruim. Esquece isso aí. Então, na fase de frenagem, né, se eu tenho um sleep ratio positivo, ou seja, se eu tenho um sleep ratio positivo, que naquele quociente lá em cima, anotou a fórmula lá? Você viu aquela fórmula que eu vi? Isso ele fez para esse carro, para esse caso. O sleep ratio aqui, se ele está dando positivo na frenagem, é porque o termo lá da velocidade da roda dianteira ele está pequeno, ou seja, a roda dianteira está travando. Está acontecendo alguma coisa, a roda dianteira está travando, né? Então, front wheel is about to lock. Se for durante a aceleração, se o SR está positivo, né? Então ele está dizendo que o rear wheel is about to spin. Por quê? Porque quando a roda está distracionando muito, a velocidade dela em relação às outras rodas é muito maior. Então aquele quociente ele vai ficar com um valor alto, né? Por quê? Porque as formas de você aumentar um quociente é você reduzir o termo que está dividindo ou você aumentar o termo que está sendo dividido, né? SR negativo, né? Sleep ratio negativo. Na fase de frenagem, então significa que a roda traseira está prestes a travar, ou seja, os dois valores lá das rodas traseiras somados e tirada a média, ele está sendo menor do que o valor da velocidade da roda dianteira, né? E aí está dando negativo por causa do termo menos 1. E no caso da aceleração, a roda dianteira está prestes a patinar. Is about to spin during acceleration. Isso não sou estranho para vocês, não? Durante a aceleração, a minha roda dianteira está deslizando, mas a tração desse carro é traseira. Isso aqui é indício de quê? De substerço, ou seja, o famoso understeering. Ou seja, o carro está saindo de frente na hora que ele pisa no acelerador. Aí eu estou tendo um sleep ratio negativo na aceleração, mas não por causa das rodas traseiras que podem não por causa das rodas traseiras, e sim porque a roda dianteira está deslizando, né? Traction problems most often occur when the driver is exiting the turn, ou seja, os problemas de tração, né, acontecem quando o piloto está saindo da curva, quando ele vai retomar a aceleração. Basically, in a transient situation. O que é transient situation? Existe a situação regime permanente, existe a situação regime transiente. Transiente ele tem variação, ele varia no tempo, certo? Ou seja, a saída de uma curva é um momento crítico porque a aceleração ela está variando no tempo. O piloto ele está modulando o pedal, ele não é 880, ele pisa ou ele vai abrindo a aceleração para o motor, né? Abrindo a borboleta progressivamente, tentando encontrar ali, indiretamente, claro, ele não está pensando nisso, mas ele está tentando encontrar ali um limite na derrapagem das rodas para ele obter a máxima força longitudinal à frente. Therefore, loss of traction or wheel spin most likely takes place first on the driving wheel that has the least load on it. Ou seja, se eu tenho uma curva para a esquerda e eu vou ter um wheel spin nas rodas traseiras, supondo uma situação assim, a roda que vai distracionar, tendência maior,
geralmente acontece isso na roda que tem menos carga. É aquela roda que está do lado interno da curva, né? Que é a que tem menos carga. Ele fala aqui, side corner. For this reason, it may be useful to calculate separate slip ratio channels for both driving wheels. E aí ele sugere que você programe canais matemáticos de razão de deslizamento para cada roda, né? These channels are pictured in figure 4.8. Então vamos lá. Total position, average wheel speed between left and rear, ou seja, a velocidade das rodas dianteira e traseira dividida por 2. Aqui. Anderson, o que é essas pequenas quedas? São pequenos travamentos na hora da frenagem, mas não são tão significativos assim. Um travamento de roda significativo assim, esse vale seria muito maior. Só um momento, deixa eu só conferir aqui. Tudo certo, vamos lá. Então, longitudinal slip filter, de novo, aquele. Eu acho que ele está pegando a mesma situação. Slip percentage, rear left, rear right. Ele botou os dois slip ratios, tanto da roda traseira esquerda e da roda traseira direita. A la source é uma curva para a direita. É uma curva para a direita, né? Então, qual é a roda que tem menos carga? A roda traseira direita, né? Então, na hora que é a hora exatamente a hora da reaceleração, aqui, ó, ele botou tudo centralizado um abaixo do outro. Você pode fazer isso no software, né? Você bota todos os gráficos, velocidade, longitude no slip embaixo, slip ratio, bota tudo direitinho, você vê cada acontecimento, né? Rear wheel speed difference. Essa é a diferença de velocidade entre as rodas. Certo, então vamos analisar cada um. Então, vemos aqui a frenagem, né? O throttle position. A gente vê aqui a longitudinal slip caindo, né? E a gente vê que está caindo para baixo de menos 10%, que é aquele exemplo que a gente viu, caiu para 15%, né? E aí aqui a gente está aqui a razão. Ó, a roda traseira direita, olha aqui, ó, ela tá numa diferença de velocidade muito grande em relação à roda traseira esquerda. Aí a gente vem para cá, essa diferença está em cerca de 6,6, está entre 6,6 e... Não, essa diferença aí está de 10 km. Diferença de 10 km entre as rodas. Essa roda está quase travando. This data is taken for the same car. For the same car as in figure 4.7, this distance graph shows the separate slip ratios values for left and right wheels. A gente acabou de ver. The lower graph shows the speed difference. Existe um detalhe que ele falou aqui. This distance graph. Nos capítulos anteriores ele fala de gráficos. E aí eu posso ver um gráfico onde eu tenho um parâmetro que eu quero analisar no eixo Y. E eu tenho meu parâmetro X, que geralmente é o parâmetro que eu coloco a série temporal do gráfico, né? Então são gráficos no tempo. Mas eu posso deixar esse gráfico no domínio do deslocamento, né? Qual é o deslocamento do veículo no circuito? É o quilômetro percorrido. Então eu estou vendo aqui o Spa, tem 7 km em Spa. Então no primeiro quilômetro, no segundo, no terceiro, tal, até completar uma volta e você chegar no último quilômetro da pista. Então posso botar na distância, né? Posso botar no quilômetro percorrido, no deslocamento. Eu posso analisar no domínio do tempo, quando eu quero saber quando, e eu posso analisar no domínio do deslocamento, quando eu quero saber aonde está acontecendo. The slip ratio for two driving wheels are particularly useful for analysis. The conclusion drawn from figure 4.8 is that the inside rear wheel, la source being right-hand corner, como eu falei antes, was against the blocking limit under braking. This wheel has less load on it than outside wheel due to the weight transfer resulting from cornering.
é interessante pontuar aqui, né? Ele fala da transferência de carga nas curvas, né? Então eu tenho uma frenagem, transferência de carga para as rodas dianteiras. Eu começo a virar o carro ainda está sendo freado. E aí eu começo a equilibrar freio e direção. Não dá para você frear no máximo e girar o volante no máximo. Isso é impossível. Isso é videogame, certo? Inclusive a gente joga muito aqui também, nesse canal. Né? Então o piloto está começando a equilibrar as duas coisas. Aí o que acontece? Eu vou ter transferência de carga para frente misturado com transferência de carga lateral. Então eu vou ter uma roda traseira interna completamente, quase que completamente sem apoio, né? sem carga em cima dela. Né? E aí eu tenho a perda de tração. Mas por que isso acontece? Porque se o coeficiente de atrito é a força lateral com a força para frente, se eu reduzir a força para frente, eu vou ter mais coeficiente de atrito. Isso acontece simplesmente pelo fato que a roda vai perdendo contato com a pista. Ou seja, o contato da banda de rodagem com a pista ele vai ficando menor. E aí eu tenho menos pressão ali, eu tenho menos força para frente, a roda vai perdendo apoio. Né? Uma ótima forma de ver isso é ver isso em corrida de carro de turismo. Né, onde eu tenho eixos muito rígidos, né, e chega a roda interna, ela saca um pouco para cima, né, ela levanta um pouco. Então é por isso. Só que isso numa roda de tração não é legal. No carro de turismo aquilo ali até funciona, é interessante até. So this wheel has less load on it than the outside wheel. Traction occurring out of the corner seems to be pretty good, as the driver progressively applies more throttle, ou seja, ele não pisa tudo de uma vez, ele vai acelerando progressivamente. The channel covered in this paragraph require the use of multiple wheel speed sensors. Esses canais que a gente estudou até agora, essas equações, precisam de sensores de velocidade em mais de duas rodas, pelo menos. Né? Eu preciso de um sensor de velocidade na roda de tração e pelo menos um na roda livre. Né? Using up to 4 digital inputs from the data logging unit, analyzing slip ratios with driver activity and lateral and longitudinal G channels makes pinpointing handling problems much easier. It also provides the engineer a good insight of the performance of differential, ABS, and traction control systems. Ou seja, a gente pode avaliar só isso aqui, a gente pode avaliar tudo isso que ele falou, diferencial, ABS, uso do ABS, né? O quanto o ABS entra, o quanto o controle de tração entra. A gente pode avaliar a técnica do piloto em acelerar para fora da curva. Né? A gente pode avaliar a técnica de frenagem, que a gente vai ver mais na frente. Né? Talvez não nesse vídeo, porque esse vídeo é Straight Line Acceleration. Né? E ele vai nos dar outro exemplo. Né? Another example is given figure 4.9. Here we see how a driver exits a low speed corner and accelerates onto the following stride. At the first part of the exit phase, the slip ratio increases proportionally as the driver applies more throttle. Ou seja, o piloto está acelerando, provavelmente não tão cuidadoso, e eu estou vendo o meu slip ratio aumentar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos analisar aqui. Vamos ser analista por enquanto. Bom, tenho aqui uma série. Lembra que eu falei do gráfico no domínio do tempo e no domínio do deslocamento? Está aqui, ó, distância. Distance. Tá difícil de ler, mas é distance aqui. Então, ou seja, ele quer saber aqui aonde está ocorrendo esse problema aqui. Então, vamos ver. Throttle, essa linha verde. A velocidade das rodas de tração, você vê muito parelha. Né? O slip ratio, você vê que a gente tem um aumento aqui. Por que tem esse aumento? Vamos vir aqui. Ele veio, provavelmente saindo de uma curva, começou a acelerar. Você vê que onde está o meu cursor tem uma pequena diferença entre a velocidade das rodas de tração. E aí eu tenho o meu slip ratio lá para cima, positivo, alto. Né? Aí freio de novo. Ó, tem outra diferença aqui. Ó. Provavelmente o carro está em curva, então
rodas de lados diferentes com velocidades diferentes, né? Aí o piloto começa a acelerar, o sleep ratio vai crescendo sempre num certo controle, né? E eu tenho esse ponto aqui, né, onde eu tenho uma pequena queda na diferença, ou seja, ocorreu um leve distracionamento aqui nessa recuperação de velocidade, que o sleep ratio foi catapultado aí para cerca de 8%, né? É bom ou ruim? Aí vai depender das características do pneu. E aí depende do quanto de dados você tem no contato com o fabricante do pneu, né? Que está ali no meio, né, do evento, né? Então, ó, ele começa a acelerar progressivamente, aí aqui ele tem uma nova distracionada, né, uma nova distracionada aqui, e dessa vez foi um pouquinho maior. A gente tem um pouquinho mais de diferença aqui de velocidade entre as rodas, e aí meu sleep ratio vai lá para quase 10. Mas ele controla, ó, você vê que aqui tem uma linhazinha amarela, isso é um verde, tem um amarelo que ela dá um pico, né, que ele vai tentar, acho que agora dá. Aí o carro distraciona, ele volta e aí, ó, ele acelera de novo. Ele vai embora. Vamos ver o que ele diz aqui. The sleep ratio jumps over 10%, which is recognized by the driver as too much. Notice that the difference between the speed channels of driving and rolling wheels. Né? A gente acabou de ver aqui. As a result, he performs a very small throttle lift enough to decrease sleep ratio significantly, ou seja, ele levantou o pé, né, ele tirou o pé certinho para recolocar as rodas no sleep ratio adequado. About 15 meters later, the driver applies full throttle. At this point, the forward acceleration is no longer traction limited as the sleep ratio drops to 0. Deixa eu ver se eu tenho algum comentário acerca disso. O sleep ratio caiu, né? Então, bom, o que a gente pode dizer de todos esses tópicos antes da gente passar para o tópico 4.3, que é TCS and Sleep Ratio, ou seja, controle de tração e sua relação com o Sleep Ratio. O que a gente pode dizer aqui? Talvez não diretamente, né, ou talvez não conscientemente, mas intuitivamente, o piloto está controlando mesmo o grau de deslizamento da roda, né? Será? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre pilotagem, né? Sobre técnica de direção, né? A gente não está... Se isso acontece, se sleep ratio, que é para rodas de tração, né? Que é para as rodas desempenhando para frente, né? Se isso acontece, né? Isso acontece também com os sinais que eu vou analisar em direção, só que lá eu não vou ter sleep ratio, eu vou ter sleep angle, certo? Ou seja, que é o ângulo de deslizamento. Aí é outra coisa, é parecido, mas é outro universo, né? Mas é uma reflexão parecida, né? Aqui, pô, a gente já viu aqui que na traseira o piloto ele não está controlando a roda para ela não distracionar. Na verdade, ele está controlando a roda de tração, no caso o motor, ele está acelerando o carro no limiar certo, nessas condições de saída de curva, de retomada. Ele está controlando o carro para ele acelerar o carro no limiar certo e colocar o carro em cima do sleep ratio máximo para obter a máxima força para frente, né? Então, se a gente acha que a gente bota o controle de tração no 100% para não distracionar nada, a gente está ganhando tempo, a gente não está não. E isso a gente vai ver agora, talvez até exija uma outra reflexão. Será que a gente não pode fazer o controle de tração trabalhar para a gente, hein? Hein?